Neste vídeo vou abordar uma temática que são as mães tóxicas. Começa a ser uma temática que começa a aparecer muito em consultas de psicologia. Filhos e filhas a queixarem-se de mães que, ou porque estão sozinhas, ou porque dominam uma relação, neste caso com o parceiro, que pode ser pai ou não, são pessoas intrusivas e pessoas que querem dominar e que não aceitam ser contrariadas. Estamos a falar de pessoas que vêm às consultas que são filhos e filhas adultos, por isso não estamos a falar de crianças de adolescentes. Ora, isto é uma má aprendizagem que estas mães têm no percurso da sua vida, não é? Ora, vamos desconstruir aqui neste vídeo porque é que estas pessoas ficam assim, por isso que contextos é que potenciam estas pessoas, não é? Primeiro, vamos começar. As pessoas tóxicas, sejam elas mães ou outras pessoas quaisquer, não sabem que são tóxicas, não é? Muitas vezes, e como isto é uma aprendizagem, pensam que estão corretas no que estão a fazer. Há muita pessoa tóxica que pensa que é protetor, protetora, que está a ajudar, que quer ser solução para problemas, que estar a par do que se está a passar não revela indiferença ou não revela desinteresse. Por isso, as pessoas tóxicas muitas vezes não sabem que o são. Mas, quando são confrontados com pessoas, neste caso os filhos, que dizem que a atitude que estas pessoas têm cria conflitos, cria discussões, cria afastamentos, cria braços de ferro, as pessoas têm que ouvir, não é? Porque por acaso são os filhos a dizer que elas são tóxicas, não é? Porque as pessoas que não lhes são nada não dizem, afastam-se, não é? Estas pessoas não percebem porque é que são pessoas que têm poucos amigos e poucas amigas. Porque as pessoas amigas não têm que aturar isto, não é? Os filhos, obviamente, têm, porque são filhos, não é? Temos aqui que fazer uma distinção de que a idade influencia muito a intensidade com que a pessoa é tóxica. E, obviamente, quanto mais idade, mais perda de capacidades, não é? Auditiva, visual, de memória. Por isso, andam muito em automatismo. Isto também aumenta aqui a parte da toxicidade. Não é? Temos que ter atenção de que estas pessoas, no seu percurso, não é? Já tiveram orgulho dos seus filhos, não é? Filhos e filhas. Não é? Já tiveram orgulho do que eles construíram, porque parte deste orgulho é que assumem que se foram elas que contribuíram para o que as pessoas conseguiram. Por isso, esta mãe já sentiu orgulho de um filho e de uma filha pelo que eles conseguiram. Pelos cursos, pelos casamentos, pelos filhos, pelas construções de vidas. Não é? O problema todo é que há um momento em que ela deixa de ter orgulho, por isso é quando geralmente sente que já não é necessária, para passar a ser tóxica. Por isso só consegue chamar a atenção pela intrusão na vida dos filhos e das filhas. Temos que ter atenção aqui que há coisas que ainda agravam esta toxicidade. Olha, o quê, por exemplo? Por exemplo, se esta mulher é machista, né? Muitas mães são machistas. Machistas porque aprenderam de que o homem é mais importante, o homem é que manda, o homem é que condiciona, o homem pode fazer coisas sem consequências que elas não podem. Por isso, isto já vem de uma educação, isto já vem... Qualquer pessoa é uma construção. Estas pessoas podem ter aprendido mal o valor do homem. Ora, há aí muita mãe que está, hoje em dia, a ensinar aos filhos e filhas o machismo, não é? Ora, estas mães tóxicas, se tiverem filhos e filhas, obviamente elas dão prevalência aos filhos. Aliás, nem têm vergonha na cara na distinção. É às claras, não é? Dão preferência aos filhos, ajudam os filhos. Geralmente os filhos são quem elas subprotegem, os coitadinhos, não é? E depois têm filhas que sentem, como é lógico, estas distinções entre como é que a mãe trata o irmão e como é que as tratam a elas, não é? Temos de ter atenção de que tudo isto, ao longo do tempo, vai criando aqui desníveis de poder, não é? Quando as filhas ou os filhos não precisam das mães, a mãe tóxica perde poder. Mas quando tem, olha, estamos a imaginar, por exemplo, imaginem que um filho ou uma filha se divorcia e volta para casa dos pais ou precisa de apoio dos pais. Cresce esta intrusão. Não é? A pessoa a mãe sente mais poder sobre a vida destas pessoas. Não é? Então, se for uma filha que se divorcia, obviamente ela, mãe, que nunca se conseguiu divorciar, mesmo que o quisesse fazer, e muitas quiseram fazer, mas não podiam fazer porque a sociedade não permitia,
não eram aceites, eram muitas vezes isoladas, criticadas. Por isso, como não conseguiam fazer, agora não permitem muito que as filhas se divorciem, não é? Muitas vezes as filhas estão-se a divorciar de abusos, de relações abusivas, onde há violência, onde há machismo, onde muitas vezes as filhas é que sustentam os genros, não é? Ou que ganham mais que os genros, e elas dão a preferência ao macho, porque elas são machistas, não é? Por isso, na prática, quando elas veem que as filhas e as mães tóxicas têm mais poder sobre as filhas, porque os filhos não admitem. Os filhos, como são mais básicos em termos emocionais, uma mãe que seja intrusiva, eles põem de lado, até lhes deixa de falar. As filhas não, não é? As filhas são mulheres. Na essência, as pessoas são iguais, não é? A mãe e a filha, porque querem construir. Só que uma coisa é construir havendo benefícios, outra coisa é construir havendo malefícios, que são as discussões, as intrusões, onde vais, onde vais, não te devias ter divorciado, com o teu marido tu não fazias isto, nem dizias isto, não é? E, aliás, elas próprias são muito potenciadoras de que as filhas voltem para os ex-maridos, não é? Isto para as filhas cria muita confusão. Como é que uma pessoa que deveria ter o dever de nos proteger, de nos amar, de nos ajudar, de repente está-nos a dizer volta para o teu ex, porque com ele é que tu estavas bem, com ele tu não eras assim. Ora, hoje as mulheres já não aturam isto. Aliás, se divorciarem dos maridos, obviamente não vão aturar isto das mães. Mas, se precisarem das mães para alguma situação, obviamente tem que haver aqui uma situação de aturarem, né? Ou de ouvirem. Ter atenção, porque estas mães muitas vezes podem, ao ser divorciadas ou viúvas, por isso não terem homem, por isso todo o seu foco está nos filhos, não é? Ou até podem ter parceiros, mas estes parceiros já há muito tempo que fazem ouvidos mocos para estas mulheres, não é? Não as ouvem, não é? Fala para aí, és assim. Ora, como ela, o parceiro não a ouve, onde é que ela vai descarregar? É nos filhos, não é? Os filhos é que têm que ouvir. Isto, de repente, damos conta aqui em consulta que isto, depois, estas mães começam a ser quase o Big Brother, não é? Elas têm que saber tudo, quase ao dia, do que é que se passa na vida dos filhos ou das filhas. E, se não concordarem, intervêm, não é? Temos de ter aqui atenção que muitas vezes, quando há netos, são as próprias mães, que neste caso no papel da voz, deseducam os netos, não é? Aliás, elas fazem com os netos o que não faziam com os filhos e com as filhas. Não é? Dão mais permissão, dão mais autorizações, dão mais liberdade. Porquê? Para terem os netos do lado delas. Porque ou estão a ser tóxicas com a mãe ou com o pai. Não é? Por isto aqui é um equilíbrio de poder. Temos de ter atenção de que estas pessoas têm que ver que como se tratam agora os filhos e as filhas é o que vão receber no futuro, não é? E quanto mais idade têm, não é? Mais capacidades vão perdendo. Quando fazem a distinção de que o filho é o querido, elas sabem que os filhos não vão cuidar delas, não é? Mas quando têm filhas, dão por garantido que as filhas vão ter que cuidar delas, porque são filhas. Ora, as mesmas filhas a quem elas fazem as vidas negras, não é? A quem perguntam aonde estás, com quem estás, onde estás, com quem foste, a que horas entraste, o que foste comprar, quanto tempo demoraste a comprar, o que é que andas a fazer, porque é que não falas comigo. Isto perante filhos e filhas adultas, não é? Ora, isto aqui, obviamente, são pessoas que não têm mais ninguém que as ature, não é? Qual é a solução que nós damos aqui em consulta perante estes filhos e filhas? Primeiro, haver uma conversa com estas pessoas, não é? Estas pessoas não podem nunca ter o argumento de que ninguém me disse nada, não é? Não tem que sentar com estas pessoas e dizer-lhe: mãe, tu não eras assim, passaste a ser assim, eu não gosto que sejas assim, não é? Primeiro temos que começar pelo não gosto, para ver se a pessoa integra e se há aqui algum amor que faça mudar de comportamento. Não é? Se não houver amor aqui, por isso se houver aqui quase uma obrigação, há mães que acham que os filhos e as filhas têm o que têm porque foram elas que permitiram isso. Por isso agora toca pagar, não é? Não pagas em dinheiro, pagas em dedicação, em ouvir-me, em aturar-me. Ora, isto hoje em dia, nos dias que correm, não existe muita paciência para este tipo de comportamento. Por isso, primeiro passamos por uma conversa onde identificamos problemas e dizemos que não gostamos. Se isto se mantiver, obviamente temos que dizer não permitimos, não é? Mesmo que estas pessoas nos tenham ajudado ou nos estejam a ajudar, a única coisa que temos de fazer com estas pessoas simplesmente é não falar, não é? Olha, fazer a mesma coisa que se calhar os parceiros, os maridos fazem, aos companheiros, é não as ouvir, não é? Eu tenho aqui algumas clientes que, às vezes, com algum humor, quando entram em casa por exemplo, vivem em casas onde têm estas mães tóxicas, ou
perto destas mães tóxicas, quando entram em casa já entram com tampões daqueles da natação. Não é? É mesmo para dizer a elas, eu não te ouço. Não é? Podes falar para aí que eu não te ouço. O que tu dizes, como dizes, não interessa. Não é? Obviamente, uma mãe que é preocupada, que quer saber, que se preocupa, não é uma mãe tóxica. O problema é quando a mãe quer que seja tudo à maneira dela. Não é? E a pergunta que fazem é assim, porquê é que estas mães tóxicas querem que as filhas façam tudo à maneira delas? Porque os filhos queridinhos que elas adoram distinguir como sendo os melhores não fazem nada do que elas querem. Eles fazem o que eles querem. Não é? Para estas pessoas desviam atenções, focos, porque ninguém desliga. Não é? Ora, aquilo que nós temos que fazer é deixar de lhes ligar. Por isso, diminuir a atenção a estas pessoas, não é? Dizer que, porque nós conhecemos as nossas mães, os amigos e as amigas afastaram-se porque elas são assim, porque elas têm que saber que há um histórico, não é? Nós, de repente, não nos levantamos a dizer tu és tóxica. Não, há um histórico, esta pessoa já é assim há muito tempo. E muitas pessoas foram desaparecendo da vida delas, não é? Temos que ter atenção de que não podemos permitir que estas pessoas, perante filhos adultos, né, ajam como se eles fossem adolescentes, não é? Ou como se elas fossem insubstituíveis. Não é? Porque uma mãe que nos ama é insubstituível, uma mãe que não nos ama não é substituível. Não é? Nós somos tratados como tratamos. Por isso, se não tratam os vossos filhos com educação e respeito, não é? Não esperem mais tarde que tenham educação e respeito por eles. Ou deles.